Quando eu falo, ninguém acredita. Ou melhor, eu falei no outro vídeo, por aqui, em algum lugar. Isso eu coloco aqui o card aqui em cima, em que eu falo que o dia em que minha mãe me mandou ler para esquecer a fome. Claro que o enfoque principal não é a fome, mas foi um acontecimento, uma fase da minha vida que trabalhou a questão afetiva, que é um dos fatores que eu acho fundamentais para o processo de aprendizagem. Como teve uma situação emocional, afetiva, porque era uma forma da minha mãe me consolar na hora da fome, e era um localzinho onde eu me afugentava no quentinho da leitura, a sede e a fome de livros vieram a partir da fome real, da escassez de comida. E é sobre isso, eu quero verticalizar esse vídeo, que parece que as pessoas não acreditam, acham que eu estava brincando. Enquanto muitos dos meus amiguinhos da infância, da pré-adolescência, da adolescência ali, pelos idos dos meus 10, 9, 11, 12, esse período foi bem complicado, um pouco antes até, né? Até pelo menos ali 16 anos era complicado. Enquanto muitos dos meus colegas de infância estavam enveredando pelo crime, eu estava metendo a cara nos livros. Eu estou até com esse livro aqui para depois falar um pouquinho sobre ele, uma vez que faz parte de uma das literaturas que fez parte da minha pré-adolescência de leitura, o autor Humberto de Campos, né? E essa magistral obra, volume 10 de 10 obras que ele tem desse segmento, que é o conto O Monstro e Outros Contos. Muito bom, mas, pois bem, então as pessoas não acreditavam, ou não acreditaram talvez nesse vídeo que está aqui no YouTube, inclusive vou deixar aqui o encarte como eu já tivera dito. Mas enquanto muitos dos meus coleguinhas, meus amiguinhos de pré-adolescência estavam enveredando ali, trabalhando, já ensaiando os seus passos para o crime, eu estava lendo. E tendo essa motivação, essa, esse viés emocional. Porque era eu e minha irmã mais nova, minha mãe lavava a roupa para fora, faxinava ou virava noites cuidando de pessoas doentes. Nisso, muitos dos meus amigos enveredando pelo crime e eu me alimentando. Como é que eu posso dizer num vídeo em que eu vou falar da importância da leitura para a vida da criança? Não sei qual é a tua realidade, se você já experimentou a fome. Não sei qual é o teu entendimento acerca disso, de você estar com fome. Teu corpo está exaurido, está enfraquecido, sua barriga roncando, a cabeça dói, dá tontura. Não sei qual é a tua condição de ir ler nessas condições. Eu consegui. Na parte da neuroaprendizagem, eu pude hoje, né, chegar à conclusão de que, como eu já disse, como a literatura era uma indicação da minha mãe, a minha mãe por ser quem é, num processo afetivo e eu sentia já aflição em sua face, e já começava a entender o drama que era não ter o que comer, era uma situação emocionante, emocionadora, triste, mas tinha emoções envolvidas. Eu peguei muitas vezes minha mãe chorando porque não tinha o que dar de comer. E o momento do livro, o encontro com o livro, com o gibi, com o HQ, com as revistas, com os assuntos e os temas vários e os autores, dentre eles Humberto Campos, era um momento de acordo, de recolhimento, de amparo, de acolhida, um lugar quentinho. E sim, enquanto os meus amigos enveredavam pelo crime, tornavam-se expert em fazer coisas erradas, eu estava lendo. Não só lendo, eu e um amigo meu, que eu chamava ele de Simpson, achamos uma carcaça de um violão que tinha o seu corpo um pouco queimado, mas o braço dava para colocar corda, inclusive tinha umas cordas velhas nele.
nós ficávamos brincando de criar acordes. Depois, muito depois, eu vim me tornar músico, mas nós ficávamos brincando naquela história de querer ser artista, de querer ser músico, usando o ideário infantil, infanto-juvenil, para isto, para projetar ser um popstar, ser um artista, enricar, ter o que comer em abundância. Era o meu imaginário, era a minha criatividade, era o meu universo infantil. Então, quando eu pude, né, segunda série, terceira série, quarta série, na biblioteca, eu via livros e era apaixonante porque era uma bagagem que eu tinha trazido de uma triste realidade da minha casa, triste realidade que me enveredou por uma maravilhosa e mágica realidade, costume, prazer, se é que existe uma sadia compulsão por leitura, que é onde eu me encontro, onde eu me realizo, onde eu vivo emoções não só pelo autor, a história e o gênero, mas por causa desse link com aquele momento, com a circunstância em que tudo começou. Salvou minha vida. Essa é a ideia. Salvou minha vida. O teu aprendente, ou você, não sei, mas existe a terapia da leitura. O livro, e eu sempre gosto de usar esses trechos do livro da poesia de Antônio Castro Alves, O Livro e as Américas. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Né? Bendito o que semeia livros. O que seria de nós sem os autores? Recentemente foi até o dia do escritor, dia 25 de julho. O que eu quero dizer, meu povo, é que, de fato, a leitura, o livro, salvou minha vida. Ele tanto me manteve dentro de casa, como ele implantou em mim uma afetividade pelo ambiente bibliotecário, como me mantém, ou eu mantenho, ou vive, sobreviveu ao longo dos anos em mim, uma memória afetiva profunda com o livro e a leitura. E o que ele nos proporciona: viajar sem sair do lugar, inferir e associar, experimentar sensações, viver vidas e situações inimagináveis escritas por um autor. Humberto Campos, como eu disse que iria comentar, este autor eu conheci na literatura espírita. Minha mãe era espírita, mas o conheci sob o pseudônimo de Irmão X. Depois eu o conheci como autor, quando tiver em vida, obras que ele escrevera quando vive. E O Monstro, esse conto, vou comentar, mas terá um vídeo sobre este conto, foi algo que fez parte lá da minha adolescência, quando eu li esse texto. Que a dor e a morte conversam entre si e resolvem fazer uma criação. Eu não vou dar spoiler. E essa criação era um monstro. Se você quiser saber mais sobre essa história e saber o desfecho, o enredo, etc e tal, você espera aí que vai sair esse vídeo. Mas é uma história linda. Dali eu pude reviver a dor, porque o episódio da fome e da sede vai existir na narrativa de Humberto de Campos nesse conto O Monstro, e a morte, que depois, quando a minha mãe partiu, eu também experimentei. E é como se fossem duas dores, a dor da fome e a morte, convergindo na literatura hoje, na vida do Onilton, enquanto professor, enquanto leitor e escritor. Que a partir da leitura eu também desenvolvi o desejo de me tornar autor. Então, toda a minha imaginação, todos os meus sonhos, todos os meus desejos, a minha vida, a minha história, minhas histórias
que eu conto em sala de aula para os meus alunos, sobretudo no Fundamental 2. Claro que conto no médio também, e isso faz, e muitas histórias servem como pano de fundo, na sua grande totalidade, pano de fundo para as minhas aulas. E tudo isso eu quero que, como já o fiz, como Memórias Mágicas da Pré-Adolescência, quando eu conto Ninguém Acredita, é um livro meu que já está na Amazon. Eu conto para estimular as crianças em sala de aula, a prender-lhe a atenção, porque quem não gosta de história, aconselho a ler histórias e contar histórias antes de dormir para o seu aprendente, para o seu aluno, para a sua criança, para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. É enriquecedor. E essas histórias são o meu ideário. Esse meu ideário veio também de outras tantas épocas em que tinha diário, que eu escrevia, caixinha de fósforos que eu abria e fazia pequenos livretos e que escrevia com letrinhas pequenas, sempre com esse desejo. Ah, ô Nilton, você então nasceu com vontade de ser escritor. Não. Eu tenho certeza que um livro, o hábito de leitura, o hábito de ler, a mediação da leitura, vai estimular o seu aprendente, o seu aluno, seu filho, seu neto, seu sobrinho, sobrinha, neta, filha. Vai estimular a seguir, a seguir um caminho bom, bonito, promissor, intelectual. Estou sendo chovendo no molhado, mas intelectual. O repertório de vida, tanto na argumentação, contra-argumentação, como matéria-prima do raciocínio lógico, argumentativo, inferencial. Tá me entendendo? Então, vai enveredar. Diferente dos meus amigos de infância, que se distanciaram dos livros. Ainda me lembro que, no momento, numa situação bem literária, na quarta série, eu tive um encontro com dois grandes autores que marcaram também a minha vida e que um deles já tem, inclusive, vídeo. Estou fazendo alguns vídeos sobre o livro Emília no País da Gramática, que é o Monteiro Lobato. Foi quando na quarta série foi lá também que eu conheci minha primeira namoradinha, não, segunda, mas era um pouquinho mais velha que eu. E o trabalho era sobre Monteiro Lobato, o primeiro trabalho. Depois tivemos que fazer um trabalho sobre Raquel de Queiroz. Só que Léo estava em Pernambuco e eu nunca tinha ouvido falar de Raquel de Queiroz. Muito embora ela não passasse por desapercebida enquanto autora. Não quero dizer que em Pernambuco ninguém a conhecia. Eu não tinha tido ainda contato com Raquel de Queiroz. E ali eu conheci os dois, bem como Humberto de Campos. Brasil, Coração do Mundo e Parte do Evangelho foi um livro que eu li que é considerado uma obra psicografada, né, pós-morte de Humberto de Campos. E depois eu conheci o Monstro. E esse livro está na minha mão, não que eu vou continuar dando spoiler. Como eu já disse, esse vídeo vai sair, mas é que até mesmo o livro eu também leio por Kindle, mas a gramatura, o peso, o cheiro, a cor amarela, a forma, a fonte, forma era na minha época da minha avó, a fonte do livro, maravilhoso, maravilhoso. O cheiro, muitos espirrarinhos, o monstro, o autor. Então, cada autor desse, foram grandes companheiros da caminhada, consoladores, autores que deitei minha cabeça de maneira lúdica em seus colos e eles me acalentavam enquanto minha barriga roncava. Os meus sonhos eram repletos de encontro dentro das histórias em enredo. Depois eu conheci também o Edgar Allan Poe, depois o Conan Doyle e por aí vai. Gostava muito e gosto ainda do lirismo de Olavo Bilac. Fiz amizade com Cruz e Souza. Ficava estarrecido com as palavras e os termos que Augusto dos Anjos usava em suas poesias. Também passei um pouquinho pelos bosques da minha imaginação com Cora Coralina, com Cecília Meirelles, também com esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Mário Quintana, já daquela época. Literatura é tudo de bom. O que eu quero dizer, findando o nosso vídeo, livro salva, ler salva, leitura salva, de algum modo vai salvar.
intelectualmente, mentalmente, e a vida. A minha vida, literalmente, não é literariamente, é literalmente, foi salva. Literariamente também está sendo, porque eu estou escrevendo, estou gravando, estou falando, estou ensinando. Por isso me tornei também professor de literatura, que é uma paixão que eu também tenho. Se eu não me engano, está nesse vídeo em que eu falo sobre o dia que minha mãe me mandou ler para esquecer a fome. Tá bom? Então eu te aconselho antes de mais nada, curte, aciona o sininho, compartilha, dá uma incentivada. Aqui a gente vai falar sobre isso. É produtividade? É produtividade. No dia que você levar isso muito a sério, a leitura, a escrita, você vai ver quanto a sua vida se torna produtiva. Seja literatura de ficção, seja poesia, seja até mesmo aqueles mais considerados autoajuda, ou sejam aqueles que têm testemunhos, até mesmo técnicos. Eu não diria técnicos, como este que eu estou lendo, inclusive vou até fazer uma resenha sobre ele, que é A Única Coisa. Não se não diria técnico, ele soa um pouco autoajuda, mas é brilhante o autor quando ele fala a partir de um vídeo de faroeste, de cowboy, sobre a única coisa. Vai ter esse vídeo também. Tá bom? Então chega no seu coração, incentiva aí, curte, compartilha e até o próximo vídeo.